Aí. Estamos gravando. Bom, boa noite, então, a todas e todos. Infelizmente, a nossa coordenadora, a professora Nathalie Bresciani, não pôde comparecer aqui hoje, então ela pediu para eu, digamos assim, a substituir, o que eu faço com imensa alegria, para dar as boas-vindas para vocês, nossos novos alunos e alunas. Sejam muito bem-vindos em nome do corpo docente da licenciatura, do bacharelado e, claro, aqui do nosso programa de pós-graduação em filosofia da UFABC. E nada melhor do que dar as boas-vindas com uma conversa filosófica. E, nesse sentido, acho que a gente não poderia escolher melhor o nosso colega Luiz Antônio Alves Eva, que vai, então, hoje conversar com a gente, por volta de 50 minutos, uma hora, sobre um tema que ele pesquisa já há muitos anos. Bom, não sei se todos vocês sabem, mas o professor Luiz Eva, ele é bacharel em filosofia, mestre em filosofia e doutor em filosofia pela USP. Ele fez um estágio de doutorado, que a gente chama de sanduíche, um pouquinho lá, um pouquinho cá, na Universidade de Paris 4, e depois vai nele. E depois alguns estágios de pesquisas também na Universidade de Nantes, na John Hopkins University. Em 2016, se eu não me engano, ele passou na Federal de Santa Catarina. Ele é coordenador do GT de História do Ceticismo, aliás, assunto que ele trabalha já há muitos anos e teve o privilégio de ter como interlocutor um dos maiores filósofos brasileiros, professor Oswaldo Porchat. Nosso querido colega possui alguns livros publicados, dezenas de artigos e capítulos de livro, bem como, eu friso, é um trabalho importantíssimo do Luiz, traduções importantes na área. Qual área é essa? A sua principal área de atuação, se eu não me engano, você me corrija, Luiz, é História da Filosofia do Renascimento e também História da Filosofia Moderna. Como eu disse, ele é especialista no ceticismo filosófico antigo e a sua recepção nesse período renascentista e moderna, com especial interesse pela obra, e hoje a gente vai ter o privilégio de escutá-lo a respeito disso, a obra de Montaigne. Ele escreveu também artigos importantíssimos sobre Bacon, Descartes, Hume e Sexto Empírico. E atualmente ele pesquisa a temática do ceticismo moral na modernidade. Além de nosso professor aqui na UFABC, no âmbito da graduação e da pós-graduação, ele foi durante muitos anos professor da Federal do Paraná e nos dias de hoje ele continua como professor convidado do programa de pós-graduação dessa instituição. Então, eu tenho o prazer e o privilégio, então, de convidar aqui o nosso colega e amigo, professor Luiz Eva, que ele falará conosco sobre Montaigne e a conversação filosófica, o ensaio da arte de conversar. Obrigada, Luiz. Bem, eu é que agradeço imensamente o convite, é uma honra para mim poder dar essa aula inaugural, que vai ser, na verdade, o início de um ciclo de conferências aqui, de outros professores, mas é uma honra estar nessa posição de receber vocês aqui no nosso curso, E, enfim, obrigado, a Luciana pela apresentação, a Nathalie pelo convite e a todos que estão presentes aqui, Eu, como a Lu antecipou, eu vou aqui tratar de Montaigne, que é um autor que eu estudo há alguns anos, é o principal autor ao qual tenho me dedicado. E mais exatamente eu vou falar sobre um dos ensaios do Montaigne, que é o 8º ensaio do livro 3º, que se chama Da Arte da Conversação. Certamente o que eu vou dizer seria ouvido de outra maneira por quem já conhece esse texto, mas obviamente que eu não vou pressupor isso aqui. Então o que eu vou na verdade destacar alguns pontos desse ensaio, e o meu interesse aqui é de apresentar esses pontos como um convite, à leitura desse ensaio, e também como um oferecimento de um pequeno modelo aqui do meu próprio trabalho para vocês que estão chegando aqui,
Convém, então, eu acho que iniciar. Eu fiz um PowerPoint aqui, eu vou compartilhar aqui com vocês. Convém eu iniciar aqui. Peraí. Dizendo algumas palavras sobre quem é Montaigne, que afinal de contas não é um filósofo conhecido de todos. É um filósofo de uma única obra mais relevante, que são os Ensaios, né? Texto do Renascimento, publicado em 1580, e reescrito diversas vezes depois de publicado. Ele é o primeiro autor a dar esse título a uma obra, e os Ensaios do Montaigne se tornaram um modelo, ou a fonte do que posteriormente veio a se chamar o gênero ensaístico, né? O modelo da escrita do ensaio, certamente por causa de algumas das características do próprio texto do Montaigne. Mas o termo ensaio é o termo que Montaigne escolheu para designar a sua própria atividade filosófica, mas exatamente uma atividade filosófica concebida não exatamente como a proposição de um conjunto de teses determinadas sobre alguma coisa, como acontece em geral nas filosofias usualmente. Descartes tem suas teses, Kant, Aristóteles, Heidegger, mas ainda que Montaigne tenha os seus próprios juízos, o essencial, segundo ele próprio, se reside numa espécie de prática, num exercício intelectual específico relacionado com o que ele chama de formação do juízo. Então, cito aqui o Montaigne. Por esses traços de minha confissão, comentando uma outra passagem do próprio texto, podem-se imaginar outros às minhas custas. Mas seja como for que eu me faça conhecer, desde que eu me faça conhecer tal como eu sou, faço o meu feito. É o bastante que meu juízo não se desgoverne, do qual estão aqui os ensaios. Esta passagem em particular mostra que esse tipo de exercício está ligado, segundo Montaigne, a uma atividade específica, a uma finalidade que é a de oferecer o que ele mesmo denominou como um retrato de si mesmo, um autorretrato, uma obra destinada a descrever os juízos particulares do seu próprio autor. E este é um dos aspectos, na minha opinião, pelos quais, embora Montaigne não seja tido como um dos filósofos centrais da história da filosofia, aliás, o seu texto, pela sua própria natureza literária, é difícil de ser enquadrado no cânone dos principais textos filosóficos, ele possui um valor subestimado, no meu entendimento, para a compreensão da passagem da filosofia do Renascimento para a filosofia moderna. Não tenho como justificar isso aqui em detalhe, mas posso dizer brevemente que a sua obra é, a um só tempo, um produto da cultura humanística, talvez um dos produtos mais tardios dessa cultura, uma obra constituída a partir de modelos clássicos da antiguidade, que deveriam ser reconstruídos, tal como é próprio do Renascimento em geral e da filosofia do Renascimento, mas talvez, ao mesmo tempo, já um primeiro filósofo moderno, por ser ao mesmo tempo um filósofo no qual essa retomada de uma filosofia antiga, em particular, o motiva a construir uma filosofia pessoal, uma filosofia que deve ser julgada inteiramente pela sua própria razão e pelo seu próprio juízo, independentemente do que diz a tradição. E como dirá logo em seguida um outro grande leitor do Montaigne, enfim, isso soa como a filosofia do Descartes, né? Como eu procurei mostrar na minha tese, publicada com o título A Figura do Filósofo, Ceticismo e Subjetividade em Montaigne, isso se dá, paradoxalmente, pela maneira como Montaigne segue como um bom humanista, então, como eu já disse, uma filosofia específica que é o ceticismo antigo. E Montaigne, ao seguir essa filosofia, a interpreta precisamente de um modo tal que nela ele reconhece um convite a pensar por si próprio.
E mais do que isso, a produzir uma filosofia inteiramente em primeira pessoa. Isso faz de Montaigne, talvez seja uma afirmação um pouco exagerada, mas uma figura histórica que tem alguma analogia com a figura socrática na história da filosofia que ele tanto admirou. Embora Platão seja quem efetivamente desenvolveu um primeiro paradigma sistemático da filosofia clássica antiga, como Descartes o fez com relação aos modernos, Montaigne, como Sócrates, oferece um modelo do exercício filosófico particular que, em certa medida, está subjacente à filosofia de Descartes, mesmo que aqui a analogia termina. Descartes nunca tenha pretendido ser um filósofo cético, nem mesmo montaigniano. Ao contrário, ele pretendeu refutar o ceticismo, tal como exposto na filosofia do Montaigne, ainda que se valendo de certas ferramentas que estão presentes nessa própria filosofia. Bom, dentre os diversos capítulos dos ensaios, ou capítulos, enfim, Montaigne nunca se refere a ele como ensaios, os capítulos, né? Embora seja usual usar esse termo para se referir aos capítulos, alguns deles têm uma natureza mais metodológica, de tratarem de temas relacionados com a boa prática filosófica, segundo Montaigne, e um deles é este ensaio chamado Da Arte de Conversar. Então, vou passar agora ao tratamento desse ensaio. Né? É um fato bem conhecido que os títulos dos capítulos dos ensaios raras vezes se referem diretamente ao tema principal abordado. O ensaio subsequente a esse, por exemplo, Dos Coxos, ensaio 9 do livro 3, no qual Montaigne critica os populares processos contemporâneos de feitiçaria do século XVI, esse título, Dos Coxos, é uma referência a um provérbio italiano segundo o qual os mancos seriam melhores nas execuções amorosas. Mas, na verdade, Montaigne está, através dessa metáfora, criticando principalmente o modo como muitas pesquisas sobre as supostas causas, como acontece no caso dos processos de bruxaria, supõem que os fatos realmente ocorrem. E eu cito, passam por cima dos fatos, mas examinam cuidadosamente as suas consequências. Começam assim, como isso ocorreu? Mas deveriam antes dizer, ocorreu mesmo? Nossa razão é capaz de inventar 100 mundos diferentes e detalhar seus princípios e suas estruturas. Ela constrói tão bem com base no vazio, quanto no pleno, com base no nada ou na matéria. Fim de citação. O ensaio da arte de conversar não parece, à primeira vista, ser um desses capítulos. Afinal, Montaigne trata amplamente, do começo ao fim, da conversação, de suas qualidades como um exercício intelectual e das vicissitudes da sua prática. Acho que o exercício intelectual, o exercício mais frutífero e natural do nosso espírito é a conversação. Acho essa prática mais doce do que a de qualquer outra ação da vida, e é por isso que, se tivesse que escolher agora, eu preferiria perder a vista do que o ouvir ou o falar. Os atenienses e mesmo os romanos tiveram em grande honra essa prática nas suas academias. E no nosso tempo, os italianos guardam dela alguns vestígios com grande proveito, como se vê pela comparação do nosso entendimento ao deles. O estudo dos livros é um movimento lânguido e fraco, que não aquece, enquanto a conversação, de uma só vez, ensina e exercita. Ocorre que este ensaio, como outros, tratam indiretamente de um tema que não é explicitamente abordado por nenhum capítulo particular, a saber, o método para uma boa prática intelectual e filosófica. Tema que aparece nas reflexões de Montaigne por vieses diferentes, como a formação das crianças e do juízo, ou a prática com os livros. Eu pretendo mostrar aqui, então, como esse tema é indiretamente abordado e como essa abordagem se mostra tributária da tradição, da relação de Montaigne com o ceticismo. Para tanto, começarei por uma indagação que pode ser suscitada
por essa citação que eu acabei de fazer, acerca da natureza frutífera da conversação. O que tem Montaigne exatamente em mente aqui quando ele diz conversação? Que conversação é essa? Se trata apenas do modo corriqueiro, espontâneo e, nesse sentido, natural com que trocamos ideias entre nós? Mas, se natural tem esse sentido de espontâneo, como entender a ideia de uma arte da conversação a qual ele aludiu? Ademais, nessa mesma passagem, os seus elogios à conversação são justificados pela prática dos atenienses e romanos nas suas academias, e mesmo, como vocês leram, no nosso tempo, os italianos guardam dele alguns vestígios com grande proveito, como se vê pela comparação do nosso entendimento ao dos italianos. Ele está comparando os franceses aos italianos. Não esqueçamos que a Itália é a capital intelectual e filosófica do Renascimento e que, de algum modo, Montaigne parece ver nessa prática um signo de uma formação intelectual que ele discerne na comparação com o entendimento dos franceses. De que arte se trata aqui? E em que sentido ela se associaria bem à natureza da nossa mente? Vou considerar, então, no primeiro momento do texto, eu vou tratar diferentemente de duas chaves para abordar essa questão. A primeira chave é a retórica. Desde o seu surgimento no século XVI, o movimento humanista, no seu ímpeto de revalorização dos studia humanitatis, dos estudos humanísticos, digamos assim, deu um papel central à retórica e, muito particularmente, reconheceu em Cícero o modelo da arte de bem falar, a tal ponto que muitas vezes esteve em causa entre os humanistas a questão de saber como e sob que aspecto e até que grau esse modelo deveria ser imitado, como ocorre na chamada querela ciceroniana, envolvendo, dentre outros, Erasmo e Justo Lípcio. Modelo absoluto, mas até onde deve ser imitado? Nesse contexto preciso, retórico, o tema da conversação foi objeto de vários tratados, como os dos italianos Stefano Guazzo, La civile conversazione, e de Baldassare Castiglione, Il Cortegiano. Nesta obra, Il Cortegiano, que teve enorme popularidade no século XVI, Castiglione toma por base o diálogo De Oratore, de Cícero, para tentar, também na forma de um diálogo, oferecer um retrato idealizado do que seria um bom cortesão, isto é, aquele que seria capaz, de modo bem-sucedido, de se pôr a serviço dos príncipes e dos nobres em vista da obtenção de favores, cargos, recompensas, honras e doações de títulos e de terras. Trata-se ali de apresentar não o conteúdo exatamente do que deve saber um cortesão, mas sim a forma de vida que ele deve viver em todas as suas manifestações. Andar, lutar, fazer exercícios, vestir-se, tocar música, pintar, sua maneira de falar, de rir, de fazer gracejos, de agradar, de conversar, de cortejar as mulheres. Trata-se, no sentido amplo, de uma retórica, pois se trata de persuadir, isto é, de agradar, emocionar, convencer, modificar as ações dos outros, da qual a conversação é uma parte essencial. É disso que se trata em Montaigne. Montaigne frequentou a corte, Montaigne desempenhou missões políticas centrais, e há passagens que podem sugerir que esse é sim o tema, como quando, na conclusão do ensaio, ele comenta sobre a eventual pertinência de incluir na conversação piadas mais picantes e provocativas, como as que estão nas páginas de Castiglione, ou mesmo o uso de brincadeiras de mão, nas palavras dele, indiscretas e ásperas, a moda francesa que, diz ele, eu odeio mortalmente. Tenho a pele sensível e vi em vida serem enterrados 2 príncipes de sangue real por causa dessas brincadeiras. É feio vencer o outro batendo nele. Fim de citação. Mas também neste ensaio, Montaigne critica o procedimento artificial do discurso dos filósofos do seu tempo e diz que preferiria que seu filho aprendesse a falar nas tabernas e não nas escolas de retórica.
o que sugere, antes, portanto, uma recusa do falar retoricamente estudado. Ocorre, porém, que é preciso tomar um pouco mais de cuidado aqui. Segundo Castiglione, a característica principal do cortesão é a sprezzatura, ou seja, a desenvoltura, graças à qual o cortesão esconde a sua arte, e eu cito, mostra que tudo o que ele fez e diz veio sem dificuldade e quase sem pensar nisso. Fim de citação. Faz parte, portanto, da arte retórica aqui proposta um procedimento de dissimulação pelo qual o que é produto de arte, na verdade, deve aparecer como espontâneo e natural. E, de fato, importantes estudiosos do desenvolvimento da retórica do século XVII entendem pertinente reconhecer uma afinidade entre Castiglione e Montaigne a despeito do aparente anti-ciceronianismo de Montaigne, ao menos na retórica. É interessante notar, assim, que há uma tradição de textos sobre a arte de conversar no século XVII, vou mencionar apenas um autor, na qual Montaigne será lembrado segundo essa mesma perspectiva retórica. Por exemplo, o abade Nicolas Trublet, nos seus ensaios sobre diferentes assuntos de literatura e moral, afirma que não é correto tratar de si mesmo num livro que não tenha isso explicitamente como um tema, mas foi o que Montaigne fez nos seus ensaios, nos quais ele tem o objetivo de se estudar a si mesmo. Porém, se Montaigne falasse tanto de si mesmo numa conversação quanto ele fala em seus ensaios, isso talvez pudesse chocar. Mas há certamente uma diferença quanto a isso entre uma conversação e um livro. Pode-se ler com prazer aquilo que se teria ficado chocado em ouvir de viva voz, né? Efetivamente, Montaigne se põe nos ensaios a produzir um retrato de si, como já anuncia no seu aviso ao leitor, que é cercado de advertências que são tanto retóricas. Por exemplo, não há, leitor, por que se ocupar de um assunto tão frívolo e vão. O seu livro é repleto de juízos pessoais e descrições das suas próprias idiosincrasias, e mesmo esse capítulo da arte de conversar se inicia pondo em questão a pertinência de falar de si mesmo. Nossa justiça pune alguns para divertir outros. Eu faço o mesmo. Os meus erros são, por vezes, naturais e incorrigíveis, mas o que os honnêtes hommes beneficiam o público ao se fazerem imitar, eu tentarei beneficiar, talvez, ao fazerem que me evitem. Há um gracejo aqui, naturalmente, né? E os honnêtes hommes, leia-se, os homens de bons hábitos, sem pedantismo, de sabedoria, com um encanto discreto, ou seja, o típico cortesão. Estaria, então, Montaigne, ao se referir aos seus erros naturais, na maneira como se descreve, procedendo com a mesma dissimulação estudada desses homens corteses? Ou estaria ele partilhando dos temas usuais acerca da retórica, da discussão e da pertinência de falar de si, porque, ainda que ele ache necessário abordá-los, a sua intenção seria outra? Nesta frase que citamos, seja isso ou não um exemplo de dissimulação retórica, Montaigne parece ironizar os cortesãos. Ele não se oferece como um bom exemplo, mas como alguém que serve de exemplo, se servir ao expor os seus erros. E a julgar pelo que ele diz, não parece pretender falar de si por ver nisso uma vantagem, mas bem ao contrário. Nossas críticas a nós mesmos são aumentadas e nossos elogios são sempre vistos com suspeita. Para ilustrar a utilidade da sua exposição, ele diz que, embora nem todos sejam necessariamente assim, ele mesmo se instrui melhor pela contrariedade do que pelo exemplo. Seria esse um dos defeitos de si a que ele estará fazendo referência? Para justificar-se, Montaigne também é um grande frasista, ele cita esta passagem do antigo Catão.
Os sábios têm mais a aprender com um louco do que um louco com um sábio. Apenas produto de uma autoironia retórica, de uma dissimulação de quem se acha, na verdade, sábio, ou sinais de um outro tipo de sabedoria, de outra natureza, que nos move para um registro além desse? Logo adiante, Montaigne se exprime de um modo que parece precisamente situar, de um modo incontroverso, o tipo de conversação que ele pretende abordar numa outra chave de leitura. O gênero de conversação que ele propõe, nas suas próprias palavras, não será do agrado dos homens do seu tempo. Não será, então, retoricamente tão agradável. Por quê? Eles não têm a coragem de corrigir uns aos outros, uma vez que não toleram ser corrigidos, e falam sempre com dissimulação uns na frente dos outros. Parece-me, então, que o que está em questão é a defesa de um gênero de conversação que, a despeito de sua eventual impertinência de um ponto de vista limitado ao decoro do cortesão, se justifica por uma outra razão. É preciso saber corrigir, ser corrigido e ir além da dissimulação em nome de uma arte de discutir e de conversar que seja propriamente filosófica. Penso que estamos mais próximos, então, da verdade quando passamos a perceber que o modelo de conversação que Montaigne propõe é não o do decoro cortesão, mas o do diálogo filosófico que, como vimos, segundo ele, não pode ser adequado do ponto de vista de como ele mesmo avalia as exigências dadas por esse decoro. Mas exatamente como vai se esclarecendo a partir do momento em que Montaigne passa a detalhar a sua compreensão dessa espécie de conversação que ele elogia, o modelo é inspirado no diálogo socrático, e mais exatamente numa interpretação específica do sentido desse diálogo de orientação cética. É o que eu pretendo sugerir a partir de algumas passagens agora. Por oposição à praxe dos honnêtes hommes, Montaigne afirma que aprecia quando eles se exprimem corajosamente, de modo que as palavras vão aonde o pensamento vá. É preciso fortificar a escuta e endurecer a escuta contra essa maciez do som cerimonioso das palavras. É de outra conversação, então, que se trata, e em nome dela é preciso uma atitude diversa, da qual a primeira característica é a coragem de se abrir à contradição. As contradições do juízo não me ofendem nem me alteram, elas apenas me despertam e me excitam, e me exercitam. Nós fugimos de ser corrigidos, mas nós precisamos se apresentar a elas e buscá-las, especialmente se vem na forma de debate, e não de sermão. Diante da oposição, não veem se ela é justa ou não, apenas como vão se defender dela. Em lugar de abrir os braços, mostramos as garras. Numa palavra, estamos diante de uma preconização do que hoje chamamos um espírito crítico, que consiste, essencialmente, segundo essa descrição, em uma espécie de atitude intelectual básica e fundamental, que infelizmente nem sempre está muito na moda entre os filósofos. Levar a sério todas as razões em discussão, e principalmente as que nos contradizem. Abandonar o impulso vaidoso de vencer e mostrar sua superioridade em nome de buscar reconhecer efetivamente, entre as razões em jogo, qual melhor sustenta a verdade. É o que diz ele na sequência do texto. Quando me contrariam, despertam minha atenção, não minha cólera. Eu avanço na direção daquele que me contradiz, o qual me instrui. A causa da verdade é a que deveria ser comum entre ambos. Eu festejo e acaricio a verdade em qualquer mão onde a encontro e me rendo alegremente, entregando minhas armas vencidas, quando de longe a vejo se aproximar. Ou, igualmente, nesta outra passagem, onde essa mesma ideia se associa a outros desdobramentos não tão evidentes, a partir de um perfil filosófico mais bem definido. Eu entro em conversação e disputa com grande facilidade, porque as opiniões encontram em mim um terreno impróprio para penetrar e para formar raízes firmes. Nenhuma proposição me surpreende, nenhuma crença me fere, por mais diversa que seja da minha. Não há fantasia tão frívola
que eu não veja ser passível de ser produzida por uma mente humana. Nós, então essa é uma frase importante, que privamos o nosso juízo de dar sentenças, observamos brandamente as opiniões diversas e, mesmo que não a aceitemos em nosso juízo, nós as ouvimos. Montaigne afirma assim que nele as opiniões não encontram terreno para criar raízes e priva seu juízo de dar sentenças. Mesmo que ele esteja aqui simplesmente pretendendo narrar sua atitude pessoal, seria fácil encontrar passagens em diálogos de Sócrates que fazem eco, aos quais esse texto faz eco. E o próprio Montaigne, logo em seguida, e repetidas vezes, indica o seu modelo. O fato de que Sócrates acolhia, sempre rindo, as contradições que se faziam ao seu discurso, poder-se-ia dizer que decorria de sua força, e que a vantagem, indo certamente virar ao seu lado, ele as aceitava como matéria de nova glória. Ora, como dissemos, Sócrates, e mais do que isso, a própria filosofia de Platão, são objeto de uma interpretação específica que se anuncia em outros textos dos ensaios e não é exatamente incomum no Renascimento. Na Apologia de Raymond Sebon, por exemplo, Montaigne escreve: o condutor dos diálogos de Platão, Sócrates, vai sempre interrogando e animando a disputa, nunca concluindo, nunca se satisfazendo, e diz não possuir outra ciência senão a de contradizer. Na minha opinião, nenhuma escola foi dubitativa e recusou a asseveração se a sua não o fez. Essa leitura da filosofia socrática não é exatamente nova. Ela deriva principalmente da assim chamada Nova Academia, que se desenvolveu a partir de cerca de 100 anos depois da morte de Platão, através de filósofos como Arcesilau e Carneades, que o sucederam na liderança dessa escola. Muito sucintamente, tais filósofos entenderam que o essencial da mensagem socrática residia não na proposição de uma doutrina que se presumiria verdadeira, como hoje se aceita que seria a filosofia do Platão, a doutrina das ideias, mas na realização de uma investigação filosófica cujo destino é mostrar que a seus interlocutores que eles não conhecem a verdade acerca dos diversos temas sobre os quais se pretendem especialistas. Uma filosofia cuja arte dialética de exame racional acaba por ilustrar aquilo que, segundo a Apologia de Sócrates, texto do Platão, ele mesmo teria reconhecido ser o sentido da sua sabedoria segundo o oráculo de Delfos. Fosse ele o homem mais sábio de Atenas, sua sabedoria só podia consistir em saber que ele mesmo nada sabia. O assim chamado, então, ceticismo da nova academia desenvolveu-se para dizer numa frase, concebendo a atividade filosófica como uma prática argumentativa dialética, através da produção de inúmeros argumentos refutatórios dirigidos contra os principais sistemas filosóficos do seu tempo, que se arrogavam a pretensão de oferecer verdades, como o estoicismo e o epicurismo. Uma postura associada à perspectiva de que essa investigação redundaria reiteradamente na suspensão do juízo, face ao fato de que o conhecimento da verdade estaria inescapavelmente para além das capacidades do entendimento humano. Montaigne conheceu essa filosofia e sua interpretação da filosofia socrática através de várias fontes que ele cita, Diógenes Laércio, Cícero, Plutarco, diversos diálogos do Cícero, como os acadêmicos sobre a adivinhação e da natureza dos deuses. Esses esclarecimentos têm lugar aqui porque nos ajudam a interpretar o sentido daquilo que o próprio Montaigne afirma, ele mesmo, em seguida no ensaio sobre a arte de conversar, numa passagem importante que devemos citar mais longamente agora. Segundo minha opinião, diz Montaigne, Sócrates, em Platão e Xenofonte, disputa mais em favor dos disputantes do que da própria disputa, e para instruir Eutidemo e Protágoras sobre o conhecimento da sua impertinência do que da impertinência de sua arte. Ele saca a primeira matéria que encontra na qualidade de alguém que tem algo mais importante do que esclarecê-la, a saber, esclarecer as mentes que ele se propõe a manejar e exercitar. O movimento e a caça é que são propriamente da nossa alçada. Não somos desculpáveis por conduzi-la mal e de modo impertinente.
Mas pegar a presa é outra história. Pois nós nascemos para buscar a verdade, mas possuí-la é próprio de um poder maior que o nosso. Ela não está, como dizia Demócrito, escondida no fundo dos abismos, mas elevada na altura do conhecimento divino. O mundo é apenas uma escola de investigação. O ponto não é acertar. Isso fazem igualmente o tolo que diz a verdade, quanto o que não a diz. O que importa não é a matéria, mas a maneira. Então, há pelo menos 3 pontos distintos e importantes que eu quero assinalar nessa passagem. Primeiro, nós vimos que, segundo Montaigne, a boa conversação quanto à formação intelectual é aquela que se pauta não pela sedução cortesã e pelas regras de decoro, mas pela busca da verdade. É isso que essencialmente caracteriza uma pesquisa filosófica. Mas esta passagem mostra ser essencial distinguir 2 coisas. Dizer que uma pesquisa filosófica deve necessariamente se pautar seriamente pela investigação da verdade, com uma atitude própria a seu florescimento, não significa dizer que essa pesquisa seja, por isso mesmo, ipso facto capaz de encontrar a verdade. E não há contradição entre esses 2 pontos, muito pelo contrário. Como diz Montaigne em outro ensaio, é unicamente a fraqueza da nossa mente que faz com que nos contentemos com o que outros ou nós mesmos encontramos nessa caça pelo conhecimento. Um outro mais hábil não se contentará. Há sempre lugar para um seguinte, sim, e para nós mesmos, e caminho para ir além. Não há fim em nossas inquisições, o nosso fim é noutro mundo. Eis aqui, muito sinteticamente, o arcabouço do ceticismo de Montaigne. Em segundo lugar, como diz ele, é evidente que, se o objetivo é conhecer a verdade, obviamente importa saber se as opiniões sustentadas são boas ou más, corretas ou incorretas, verdadeiras ou falsas. Mas como saber se de fato o são? O ponto não é acertar. Isso fazem igualmente o tolo, que diz a verdade, quanto o que não a diz, como nós lemos antes, né? O que importa não é a matéria, mas a maneira. Como vemos, a atividade filosófica da qual o diálogo, segundo Montaigne, parece ser um instrumento importante, está principalmente ao aprendizado da maneira de pensar, termo esse que nada mais é do que uma alusão ao desenvolvimento dos critérios adequados de uma atividade pensante que possa adequadamente ser reconhecida como tal, não, é claro, pelos tolos. Noutros termos, trata-se daquilo a que Montaigne se refere como formação do juízo, um tema ao qual ele muitas vezes retorna nas suas reflexões metodológicas e com o qual ele identifica a própria atividade do ensaio. Talvez não seja desimportante mencionar que a questão sobre os critérios da boa filosofia pode não apenas ser reiterada indefinidamente, mas também na forma de uma falsa questão sobre os critérios. Não estaríamos diante do sentido propriamente filosófico dessa questão, parece, se indagar pelos critérios da boa filosofia for apenas um meio de desqualificar o verdadeiro debate e de autoafirmação tola daquilo que a própria pessoa já julga ela mesma possuidor da qualidade. Por oposição, justamente, a esse sentido autocrítico que estaria no cerne de uma atividade propriamente filosófica. Assim, ao contrário, essa questão deveria vir acompanhada por esta outra espécie de atitude. Quantas tolices não digo e não respondo todo dia, na minha opinião, e quão mais frequentes não devem ser elas? Não somente as críticas que fazemos uns aos outros, mas também as nossas razões e argumentos nas matérias controversas, são frequentemente utilizáveis contra nós mesmos, de modo que morremos pelas nossas próprias armas. Se vemos aqui essa reflexão culminar numa espécie de ceticismo quanto às suas próprias opiniões, isso não conduz, na verdade, a um relativismo metodológico, do qual o resultado seria o de que qualquer método é igualmente bom ou defensável, desde que acompanhe as opiniões que nós já de saída
tomamos como sendo boas ou corretas. Ao contrário, trata-se aqui de uma aposta radical em que o essencial na atividade filosófica há de se revelar no desenvolvimento de uma capacidade de refletir e, principalmente, para tanto, no desenvolvimento dos próprios critérios com que se compreendem e julgam as questões filosóficas. E passamos, então, aqui a um terceiro ponto. Podemos constatar que Montaigne efetivamente se indaga em seu ensaio sobre quais seriam, afinal, não sei se eu já... Bom, podemos, então, constatar que Montaigne se indaga nos seus ensaios sobre quais seriam os tais critérios, e se compreendemos sua resposta, ela surgirá não na forma de uma lista de exigências, que, pelas razões dadas, se percebe que seria inútil, pois o desenvolvimento desse critério é indissociável, segundo Montaigne, de uma experiência real, de uma longa prática determinada pela atitude intelectual adequada, mas ao menos do oferecimento de alguns sinais externos pelos quais esses critérios podem ser buscados e reconhecidos por aqueles que tiverem genuíno interesse em examinar esses critérios. Tais indicações surgem em diversos momentos do texto, mas parecem sintetizadas em 4 ideias fundamentais. Primeiramente, e aqui tinha uma citação fora de lugar, mas vamos ver se a gente vai voltar a ela. Primeiramente, e aqui também estamos diante de um tema platônico, é preciso buscar o convívio com almas fortes e sadias, que sirvam como modelos da boa realização dessa atividade. Montaigne, embora aprecie discutir, diz que isso não se aplica a qualquer interlocutor. O comércio com almas fracas adoece. Noutras palavras, há condições de uma boa interlocução dadas pela natureza dos interlocutores. Em seguida, é preciso, como já vimos, ser capaz de levar seriamente em consideração as opiniões contrárias e assim buscar neutralizar a tendência individual presente em cada um de nós de ater-se às opiniões que nos têm a aparência de serem melhores. É igualmente como preciso, como nós vimos em terceiro lugar, buscar a verdade. Isto é, ter uma atitude ativa de buscar a contradição em busca da verdade. Ou seja, buscar as razões que se podem opor àquilo que se acha verdadeiro. E, por fim, no desenvolvimento subsequente do ensaio, Montaigne sublinha a necessidade de proceder com ordem nas discussões. Qualquer um pode falar de modo verdadeiro, mas falar de modo ordenado, prudente e capaz, poucos o sabem. Por isso, o que me choca mais não é a falsidade que provém da ignorância, mas da inépcia. Uma primeira qualidade a ser buscada manifesta-se, portanto, não na sutileza ou na força das razões, mas na capacidade de seguir uma ordem pertinente no seu discurso. A ordem, diz ele ironicamente, que se reconhece mesmo nas discussões dos camponeses e das crianças e nunca entre nós. Na verdade, isso é mais uma alusão aos diálogos platônicos, né? Tal é a exigência que corresponde a conduzir bem a busca da verdade, mesmo que não a possamos encontrar. Bom, como já são 7h25, e eu acho que eu já apresentei bastante coisa que poderia dar margem a perguntas de vocês e a discussão, eu vou aqui omitir os 2 outros itens dos quais eu falaria, que eu só vou anunciar aqui muito rapidamente. Haveria um terceiro... À vontade.
Fica à Não, vontade. eu estou à vontade. Eu acho que isso seria uma boa coisa a ser feita aqui. Muito obrigado. Eu só vou indicar isso e fica uma sugestão. Quem sabe isso reforça o convite à leitura do ensaio, né? O terceiro ponto estaria intitulado Os Limites do Diálogo Filosófico. O que são os limites do diálogo filosófico? Nós acabamos de ver aqui a exposição do que são esses critérios e daquilo que idealmente deve acontecer numa discussão filosófica. Mas, curiosamente, no próprio ensaio do Montaigne, a partir de um próximo movimento do ensaio, vamos dizer, esse modelo, sem que ele seja suprimido e continuando a ser o modelo do que deve ser buscado, ele vai ser reenquadrado na discussão. Reenquadrado em passagens em que o Montaigne vai dizer coisas do seguinte tipo: quantas tolices não digo, continuando uma citação que eu já fiz antes, né? E não respondo todo dia, na minha opinião, e quão mais frequentes não devem ser elas. Mas, em suma, é preciso viver entre os vivos e deixar que o rio corra por debaixo da ponte, sem que nos preocupemos com isso, ou, pelo menos, sem que fiquemos perturbados. Então, o que é este novo movimento que vai dar, veja só, depois eu vou explicar um pouco como eu entendo isso, vai dar um reenquadramento retórico a essa vitória da filosofia sobre a retórica, tal como ela foi apresentada aqui. Porque é como se Montaigne estivesse dizendo, é o que eu pretendia mostrar nesse movimento, né, que, embora esse seja o modelo, na prática, nós muitas vezes temos realmente que adaptar o nosso diálogo filosófico, a nossa discussão filosófica, a condições que são dadas pela necessidade de viver entre os vivos. Seja pelos limites que são impostos em diversas circunstâncias, e Montaigne vai falar, então, dos diálogos no âmbito da política, de outras circunstâncias que determinam essa espécie de cuidado, e também das suas próprias limitações, porque ele próprio, ironicamente, se refere a si próprio como alguém que, embora esteja continuamente seguindo esse modelo, frequentemente ele se descobre levado a teimosamente defender uma opinião e sente vergonha de já não encontrar as razões que estariam por trás dessa opinião que ele está defendendo. Então, há um ideal que não deve ser perdido de vista, não é disso que se trata, não se trata de abandonar esse ideal, mas que deve ser visto de um ponto de vista humano. E no movimento ainda final do meu texto, eu iria tratar um pouco do paradoxo. Porque, assim como aquele gracejo irônico que está presente naquela primeira passagem, né, Montaigne, apesar desta revalorização da retórica, ele não deixa de incluir no texto alguns subterfúgios, né? Por exemplo, tem uma passagem em que ele diz, vou ler só esse trecho do que eu iria dizer. Ele diz, não me agrada o hábito de ir corrigindo a qualquer um. Meu modo de escrever não é para principiantes. A tolice sempre se compraz consigo mesmo e a sensatez faz o oposto. A obstinação e a veemência são a prova mais clara da burrice. Tá? Mas, exatamente porque ele está dizendo que a sua escrita não é para principiantes. Né? Bem, eu procuro enquadrar isso daqui numa outra, a partir de outras análises que eu mesmo propus acerca do uso do paradoxo como um instrumento filosófico e retórico, no caso dos ensaios do Montaigne, né? Quer dizer, um instrumento retórico, isso seria algo a explicar melhor, a serviço da filosofia, né?
E, enfim, eu não estou achando exatamente... por exemplo, tem uma passagem que ele diz o seguinte, olha, pode ocorrer, quando ele está falando acerca das suas próprias citações, pode ocorrer que alguém tenha uma boa tirada, dê uma boa resposta, mas o faça sem conhecer bem a força daquilo que ele está dizendo. Mas em seguida ele acrescenta acerca do seu próprio texto, que não é adequado a apoiar-se nas citações que alguém apresenta, pode verificar, eventualmente, ao me observar. Ora, não são os ensaios eles mesmos repletos de citações clássicas? Né? Então, ele próprio explica claramente que ele está usando citações de uma maneira a, de certa maneira, conduzir o leitor por caminhos que o próprio leitor não está suspeitando através do uso dessas citações. Né? Então, eu pretendia mostrar aqui nessa parte final, mas eu vou encerrar por aqui, como, através das ironias e dos paradoxos que Montaigne inclui no seu texto, ele procura criar um instrumento para indiretamente interpelar o próprio leitor nas considerações que ele faz sobre a tolice e sobre a sua própria tolice, como que sugerindo que o próprio leitor, ao ler essas passagens sobre a tolice, antes de mais nada, indagasse com muito cuidado se ele realmente entendeu o que está sendo dito ali sobre a tolice, ou se, mais uma vez, ele não está ali apenas se prendendo à matéria e não dando a devida atenção a essa própria atividade crítica e autocrítica que Montaigne, por meio desses instrumentos, procuraria inserir através dos paradoxos no interior do seu próprio texto. Eu acho que a gente poderia encerrar por aqui, e já que seria uma coisa um pouco ridícula numa fala sobre a arte da conversação, nós não termos aqui um bom espaço para uma conversação. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigada em nome de todos e de todas, Luiz. Acho que foi um excelente convite. Eu mesma li pouquíssimos dos ensaios e, de verdade, eu fiquei bastante empolgada. Quer dizer, todo o âmbito da ironia, todo o âmbito da atenção, esse convite, né, o lugar que ele coloca o leitor. Então, obrigada, Luiz, obrigada. Fazia tempo que eu não te escutava, é muito bom mesmo. Foi um prazer. Eu penso que talvez a melhor maneira da gente iniciar essa arte da conversação seja se inscrevendo talvez no chat, né? Eventualmente, as pessoas, os professores, os colegas, os alunos que gostariam de fazer um comentário, se tem uma inquietação, alguma pergunta, desculpem. Eu queria que vocês se manifestassem. Alguém gostaria já de fazer uma primeira questão? Vocês estão tímidos? Tem uma pergunta já feita aqui no chat, Lu. Ah, eu não tinha, então vou pôr meu óculos. Muito obrigada, Fernando. Depois eu gostaria de fazer uma pergunta também, por favor. Tá bom. Mas deixo uma aqui. Então, o Vinícius Duarte, Luiz Eva, está perguntando o seguinte: esse modelo de conversação pensado e proposto por Montaigne não pode ser entendido como uma inspiração da dialética platônica? Justamente. É exatamente isso. O Montaigne entende, foi isso que eu procurei sustentar, você percebeu. O Montaigne entende que o modelo do que ele está propondo aqui estaria dado por essa conversação presente nos diálogos do Platão. Né? Claro que há várias maneiras de entender o que seria essa dialética, né? Isso seria todo um debate, né?
E, como eu disse, essa ideia de dialética, tal como apresentada aqui, ela já é interpretada num viés particular, né? O viés de que o que se trata de fazer é considerar que a gente deve partir das teses que estão presentes na nossa crença de conhecimento, e o sentido da discussão envolve, principalmente, observar como essas crenças são prematuras, são ingênuas, né, como há razões a serem apresentadas que mostram essa natureza presuntiva dos nossos conhecimentos, né? E que o que importa é realmente realizar esse exercício feito de uma maneira ordenada, por meio de razões, pedindo argumentos, num espaço adequado. Então, tem vários temas dos diálogos socráticos que são apresentados aqui, né? Há uma certa naturalidade da conversa, que inclusive é um tema socrático, né? Quer dizer, Montaigne enfatiza isso contra um filosofar mais escolástico, ou mesmo como contra o uso de certos modelos retóricos que não lhe agradam, né? Quer dizer, deve haver uma naturalidade da maneira como certas questões e certas razões convidam a discutir certos problemas, como acontece nos diálogos do Platão, onde se passa frequentemente de um problema para o outro por conta da própria dinâmica da discussão, né? E também uma outra coisa que é importante, né, que eu retomando aqui, é essa ideia de que a discussão ela tem que se dar em contextos nos quais seja possível discutir, em que as pessoas não tomem as razões contrárias como uma crítica pessoal, né? Ou como algo que está sendo feito para destruir o trabalho da pessoa. Muito pelo contrário, quer dizer, é a percepção de que se isso não se desenvolve, a musculatura filosófica do trabalho também não se desenvolve. Fica cada um com a sua verdade e acabou. Então é isso que eu teria a dizer. Obrigada. É o Bruno, eu não anotei. Bruno, boa Sim. noite. Boa Por noite, gentileza. professora. Tudo bem. Boa noite, professor Luiz Eva. Obrigado pela Como apresentação. vai, meu caro Bruno? Estou ótimo, estou ótimo. Professor, vou ser bem Bom direto vê-lo. também para ganharmos tempo na nossa conversação. Professor, mas ainda que a gente estabeleça os pontos de partida numa conversação, não há sempre o risco de uma vaidade exacerbada tomar conta do discurso, de modo que se institua de alguma maneira ali uma tentativa de convencimento? Essa é uma primeira pergunta. E a outra é assim, não há, professor, verdade fora do espaço da conversação? Sem diálogo a gente não chega na verdade? Acho que são duas perguntas que eu queria deixar para o senhor, por favor. Obrigado. Sim. Duas perguntas altamente pertinentes. A primeira pergunta é... Desculpa, minha memória realmente... Não, tranquilo. A primeira pergunta é com relação à vaidade na conversação. Exato. O próprio Montaigne, eu não citei muito bem essas passagens aqui, o próprio Montaigne diz como ele mesmo se dá conta de, apesar de ele propor esse tipo de modelo, na hora que a conversação esquenta, nós somos seres humanos. Então, o que ocorre? O que ocorre aqui é o seguinte, isso deve ser entendido como uma preconização, acho eu, né? Porque Montaigne está dizendo, nós temos que conversar nos ambientes dados. Quais são os ambientes nos quais é possível ter esse tipo de conversação que ele está propondo? Na internet, certamente, aqui não é. Mas que a qualidade da forma como a própria filosofia vai se desenvolvendo e como o aprofundamento das discussões se desenvolve, está relacionado com a criação de ambientes de discussão no qual haja espaço também para lidar com esse dado inexorável de como nós participamos das discussões. A pessoa, quando se vê diante de uma situação em que ela está se expondo a passar ridículo, digamos assim, a parecer que não sabe alguma coisa, ela não tem coragem de confessar que ela não sabe, que ela precisa estudar melhor aquele assunto, né? Então, nesse sentido, sim, então,
Primeira coisa, é um traço natural da nossa personalidade, talvez inexpugnável, mas talvez fosse interessante pensar em como os ambientes de discussão, e esse é um tema do Platão também, podem se desenvolver de modo a favorecer um trabalho coletivo no qual é possível que qualquer um se engane, né? E é possível ter liberdade para chegar a impasses, para estar diante de razões, né? E a segunda questão era sobre se há ou não espaço para a verdade fora disso. Então, o que o Montaigne diz nesse ensaio sobre isso, e eu acho que eu concordo com isso, quer dizer, é essa ideia de que sim, claro que há espaço. O que acontece é que a verdade fora da discussão pode não ser reconhecida. Como ele diz é o seguinte: os tolos dizem tanto verdades quanto falsidades. O problema não é esse, o problema é reconhecer as verdades. E o reconhecimento das verdades passa por um exercício de pôr em questão o que parece ser verdade. Passa pelo exercício de pôr em questão a aparência de verdade. Então, é nesse desdobramento dessa paisagem que as supostas verdades vão sendo colocadas em outra dimensão. E é esse exercício que Montaigne está dizendo que é o que conta mais, do ponto de vista dele, é o que conta mais na formação filosófica. Claro, esse exercício ele não pode ser feito independente. Essa é a coisa um pouco paradoxal, mas eu acho que o ceticismo do Montaigne funciona assim. Isso não pode ser feito sem que nós estejamos voltados para a ideia de encontrar a verdade. Não há, digamos assim, um outro lugar no qual nós possamos fazer mira. O primeiro passo é esse. Nós pretendemos encontrar a verdade. Então, é assim que a nossa bússola vai se orientar. Mas é através, quanto mais rigoroso for feito esse exercício, diz o Montaigne, né, sugere ele, o melhor benefício é a pessoa perceber quão parcial foi o modo pelo qual ela própria considerou essa questão, até ali. E isso sempre vai se dar num horizonte limitado. Nunca a pessoa vai ser capaz de ver perfeitamente esse horizonte. Sempre tem um horizonte para além daquele em que ela consegue ver isso. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta. Obrigado, professor. Respondeu. Luiz, antes de passar para as próximas questões, o Vinícius Duarte pergunta se por acaso você tem algum artigo publicado ou capítulo de livro sobre essa temática, porque ele gostaria de ler a respeito. Então, o que eu posso te dizer, Vinícius, é que a minha intenção, justamente, é publicar esse texto aqui. Eu vou aproveitar essa conversação, inclusive, para que as ideias que essa conversação me trouxer, porque é assim que funciona, né, o nosso trabalho. A gente inventa coisas, leva para discutir, ouve as coisas que aparecem nas conversações e vai ajustando, né? No qual eu vou apresentar, então, de uma maneira mais detalhada, aquelas partes finais que eu não pude apresentar aqui. Mas é isso. Nos meus textos, eu trato em outros textos dessa ideia da formação do juízo, né? E aí eu tenho um artigo que se chama Ensaio como Formação do Juízo. Matheus Porto, por favor. Boa noite a todos. Olá, Matheus. Tudo bom? Quanto tempo? Bom te ver aqui. Primeiro eu queria aproveitar, que eu não lembro se eu tive a oportunidade de fazer isso, acho que não, mas te agradecer pela matéria que fizemos juntos, Tópicos de Filosofia Moderna, que a gente trabalhou Montaigne, foi muito, muito bacana, foi uma grata surpresa, porque eu também não conhecia muito bem, e me revirou uma série de inquietações, eu acho que até cheguei a dividir algumas delas com você em sala, e queria te perguntar algumas coisas que surgiram dessas inquietações, na verdade, são duas pequenas perguntas.
A primeira seria, se você, enquanto estudioso do Montaigne, se você já refletiu sobre a questão da necessidade de determinados tipos de conhecimentos específicos para criar esse tipo de conversação filosófica. Por exemplo, esse tipo de conversação frutífera precisaria acontecer especialmente entre pessoas de academia, ou se isso seria possível em outros ambientes, se é esse ambiente que você está se colocando como algo necessário para o desenvolvimento disso. Essa é a primeira questão. E a segunda questão, você comentou muito rapidamente sobre, bom, a internet não é o ambiente, né? E aí eu queria saber um pouco mais sobre isso, se a internet de maneira nenhuma parece ser um espaço de possíveis coisas boas nesse sentido de conversação, ou se é isso mesmo. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. É basicamente isso. Obrigado. Obrigado pelas questões, ótimas questões, Matheus. A primeira, acho que foram duas, né? Pelo menos eu identifiquei duas, talvez tenha até outras. Mas sobre o espaço, né, onde isso pode se dar, eu diria o seguinte, que no contexto em que o Montaigne está escrevendo isso, não são as universidades que são o modelo disso. Será que as universidades são o modelo disso no nosso ambiente? Nos nossos departamentos de filosofia, nos nossos cursos? Deixaria essa questão em aberto, né? Nem sempre isso é o que eu constato. E é de se perguntar se não seria interessante, do nosso ponto de vista, assim, do ponto de vista do que está sendo apresentado aqui, considerar isso também eu acho que não necessariamente precisaria ser um ambiente como esse, mas do ponto de vista desse exercício, eu acho que é exatamente isso que o Montaigne está supondo, que se deve criar onde for possível esse ambiente, mas ele mesmo reconhece a dificuldade. Talvez isso aconteça, os exemplos que ele dá no ensaio são muito mais de conversações individuais, né? Você veja, esse tema ele é discutido nos próprios diálogos do Platão, né? Eu até ia falar, minha ideia antes era de aproveitar, é que depois eu percebi que eu não ia ter, vamos dizer assim, isso ia estar além da minha capacidade de preparar uma aula que fosse interessante para vocês aqui no primeiro momento, mas era de mostrar um pouco essa ideia em alguns diálogos do Platão, em que há diálogos em que o Platão se põe em questões, o Sócrates se põe em questões, por exemplo, o Gorgias, que é um diálogo que eu pessoalmente gosto muito. E a questão meio que vai desandando, a discussão vai desandando porque vão surgindo outros interlocutores que vão levando a discussão a um outro patamar, no qual as coisas que o Sócrates diz parecem, de certa maneira, deslocadas, né? Enquanto que na República justamente se trata de isolar ali um contexto no qual a discussão se torna possível. Trasímaco entra ali nos 2 primeiros livros e depois vai embora. E é só depois que ele vai embora que a discussão capaz de fazer com que as razões se desenvolvam começa. Que tipo de saberes? Eu não saberia, enfim, há ambientes, eu acho que é difícil tratar exatamente de um contexto mais científico propriamente, né? Eu acho que a ciência, sim, ela tem os seus paradigmas de discussão. Eu mesmo não sou testemunha suficientemente capaz de dizer como isso realmente acontece, mas tenho certeza que parte do desenvolvimento da ciência como pesquisa da verdade depende desse tipo de coisa que o Montaigne está dizendo, ao menos em parte, não é só isso. Mas o próprio Montaigne, ele trata em geral, veja, ele não está tratando de questões filosóficas às vezes ele trata nos ensaios, né? Mas ele trata principalmente de questões de política, questões morais, questões cotidianas, que vão, de certa maneira, invocando questões filosóficas. Então, as questões filosóficas elas vão aparecendo de maneira subjacente
nas discussões do próprio Montaigne, né? Pelo menos no caso particular dele. E no que se refere à internet, eu acho que essa questão é totalmente pertinente com relação ao que eu estou dizendo aqui, né? Porque o Montaigne está dizendo, nós temos que levar até as últimas consequências as razões contrárias. Bom, Montaigne certamente nunca debateu na internet. Mas ele debatia em situações muito difíceis também. Montaigne debatia em meio às guerras entre católicos e protestantes. E ele foi um dos responsáveis por constituir os acordos de tolerância religiosa. E, de alguma maneira, isso vai ter que surgir. Né? Quer dizer, vai ter que surgir. O ponto ao qual Montaigne chama atenção aqui, eu acho que, veja, se você tomar muito literalmente o que Montaigne está dizendo, isso parece uma coisa tola e impossível de ser aceita. Tanto que ele próprio, ele vai inserindo essas ressalvas, né? A gente precisa conversar, mas veja bem, você não vai gastar o seu dia tentando convencer um bolsominion, talvez não valha a pena você gastar o seu dia tentando fazer isso na... O que não quer dizer que talvez haja ali por trás, muitas vezes, razões que mereceriam ser consideradas de um ponto de vista autocrítico, se você mesmo quer ter uma visão bem assentada do que você está pensando. Né? O que não quer dizer convencer o outro, são coisas diferentes. Mas eu acho que isso que Montaigne diz aponta numa direção mais interessante, porque afora o ambiente propriamente filosófico em que isso deveria acontecer, e isso já é algo muito importante, né? Assim, digamos assim, pensando no contexto da nossa pós-graduação, de como nós devemos encarar os nossos trabalhos, de como nós devemos discutir, de como nós devemos nos abrir à discussão sobre as nossas próprias ideias e considerar as ideias não só dos outros colegas, mas de outros filósofos que a gente tem que buscar ao longo da história da filosofia como um instrumento para fazer isso. Quer dizer, eu estou propondo uma determinada teoria aqui, mas o Kant disse outra coisa. Por que não olhar para o que o Kant disse? Será que esse filósofo aqui, que há 20 anos propôs esse negócio que parece um negócio assim super revolucionário, ele tem mesmo razão quando ele está dizendo que o Kant disse alguma bobagem? Ou não? Quer dizer, esse é o exercício. Né? Mas que também, né, fora desse ambiente acadêmico, essas reflexões elas permitem considerar qual seria pelo menos o espaço intelectual em tese de um debate público em que... É claro que é difícil fazer isso num ambiente onde se trata de negar certos valores historicamente constituídos da tolerância, né? Por quê? Porque o Estado civil é um produto da filosofia da tolerância. O Estado civil é o Estado onde podem igualmente discutir católicos e protestantes. Né? Então, o Estado teocrático parece ser um pouco a negação desse espírito. Mas, de toda maneira, são questões que estão postas. Né? E é isso que eu penso. Obrigada, Luiz. Luiz, você estava conversando, falando e tal, e levando em consideração essa base, digamos, cética do Montaigne, ao mesmo tempo a gente pode, pela tua fala, pensar pelo menos num ideal de verdade, você falou. Quer dizer, é impossível a gente operar sem esse ideal, certo? Agora, Sim. que concepção, então, de verdade seria essa? Ele está pensando em algo, como você disse agora, com muitas aspas, poderia ser um perspectivismo, avant la lettre, poderia ser mesmo só um ideal regulador, uma hipótese regulativa. Quer dizer, qual seria simplesmente um instrumento? O que seria essa verdade para ele? Eu acho que a ideia de um ideal regulador parece boa para explicar o que acontece, mas essa sua pergunta é uma pergunta muito importante que diz respeito, acho eu, ao cerne do próprio ceticismo de Montaigne, que é entender isso.
Eu, inclusive, cito uma metáfora que ele mesmo usa nesse ensaio, é uma metáfora que ele diz, o que acontece conosco é parecido com o que acontece com os cães de uma fábula do Esopo, em que os cães saem correndo, é a metáfora da caça, né? É sempre isso. A verdade é um bicho que está lá e você sai em busca dela. E os cães acham, eles têm uma miragem de que estão vendo a caça correr para dentro do mar. E eles saem correndo no mar em busca da caça, mas vão se afogando nas ondas. Mas como é que você traduz isso do ponto de vista de uma teoria geral sobre a verdade? É difícil responder isso no caso de um texto como o do Montaigne. O Montaigne não está preocupado exatamente com questões, embora eu acho que o que ele diz abarca isso também, mas não são coisas que ele discute em detalhe, coisas que põem em questão verdades triviais dos sentidos, como acontece no caso do Descartes. Essas coisas aparecem nos ensaios, mas é mais, eu acho, que como uma espécie de indicação de que mesmo nesse campo, basta encontrar o ângulo, que tudo aquilo que nos parece mais verdadeiro pode se revelar de um outro ponto de vista, né? Como no argumento do sonho, digamos assim, mas são casos excepcionais, né? Ele trata disso na Apologia. De modo mais geral, eu acho que ele dedica a energia dele a questões que são mais do interesse dele próprio, que são questões da ética. São questões ligadas à vida prática, a saber que tipo de política é importante adotar em certas situações, em certas circunstâncias específicas que ele vai considerando. Por exemplo, tem uns ensaios iniciais em que ele discute coisas assim. Será que quando você está sitiado no seu castelo, é mais interessante você sair para abrir uma negociação ou permanecer até que eles invadam o castelo? E aí ele vai dando exemplos. Teve exemplos de gente bem-sucedida que ficou fechada no seu castelo. Teve gente que ficou fechada no seu castelo e jogaram fogo, jogaram um barril de óleo lá dentro e tacaram fogo na pessoa. O mundo é cheio de vieses em que é difícil encontrar exatamente como agir. Então ele vai usando essas coisas como... Quer dizer, então tem esse pano de fundo, né, sobre essa ideia. Então não é exatamente um perspectivismo ou um relativismo. Não se trata de dizer que você não conhece a verdade, portanto, esses outros pontos de vista estão justificados de alguma maneira. Esses pontos de vista são como se fossem estações nas quais você para por não conseguir seguir adiante. Essa é mais a ideia. Entendi. Certo? Obrigada, Luiz. Imagina. Vinas? Bom, obrigado, Luiz, pela conferência, super interessante. A minha pergunta vai um pouco na linha da que já havia feito o Matheus e que você já comentou. Então, é só, eventualmente, se você quiser, para você discorrer um pouco mais sobre isso. Eu lembrava também, enquanto você falava, de uma passagem do Platão, que eu acho que está no Gorgias, que você mencionava há pouco, em que justamente há um certo momento em que aqueles que estão próximos do Sócrates fazem uma espécie de exigência de que a conversa não seja como se conversa na praça, uma conversa que, para que se busque a verdade, ela deve ser uma conversa entre amigos, né? Amigos é que sabem se pautar para uma discussão que possa chegar a alguma verdade. E isso um pouco aparece no livro 2 da República, que você mencionava também, né? Exato. Depois que o Trasímaco sai de cena, o Glauco chega a puxar a orelha do Sócrates, dizendo, olha, ok, você o refutou, mas como um encantador de serpentes. Agora eu gostaria que você defendesse o ponto de vista que também é o meu,
também é o nosso, ele está com o admanto, mas através da razão. E um pouco isso parece retomar essa passagem do Gorgias, né, que eu acho que você comentou bem e que motivou também a questão do Mateus, que é um ponto interessante, porque parece que a discussão, o diálogo, o debate, acho que está naquele passo que você citava também, é preciso conversar com, ou evitar de conversar com temperamentos, ou almas fracas, porque isso adoece, né? Isso me lembrou muito a internet, é uma boa razão para você sair da internet. Né? A Então, internet adoece por outras razões também, mas é isso. mas essa também, né? Porque tem um ressentimento forte correndo na rede, né? Exato. Então, isso parece que o tema da qualificação dos interlocutores também está presente no Montaigne, né? Você discutia esse ponto aí. E eu acho assim, a minha pergunta um pouco é a seguinte: ao mesmo tempo, o Montaigne está escrevendo um texto, ele não está exatamente conversando, né? Porque eu acho que Sócrates e o próprio Platão, enfim, tem o problema do julgamento, do sentenciamento de Sócrates à morte, que parece ter causado no Platão uma certa decepção com aquilo que seria a conversação da ágora, né? Enfim. Mas no caso do Montaigne, ele está escrevendo um texto, e esse texto, é isso que eu queria que você comentasse um pouco, ele também é apresentado para o leitor como um autorretrato, como uma pintura de si mesmo. Né? E desse ponto de vista, parecem ser duas atitudes, eu acho que elas podem ser complementares, não estou dizendo que haja um problema nisso, eu só queria te ouvir um pouco sobre isso. Parece que há uma atitude que é buscar conversar, ou pelo menos incitar a conversação, inclusive do leitor consigo mesmo, que vai ser o tema do soliloquio, tão caro ao século XVIII, vai ter no Shaftesbury e em outros autores também. Tem esse lado de incitar a conversa, de dizer quais são as regras para uma boa conversa, um diálogo, nesse sentido qualificado, que já estava presente no Platão, mas também tem essa ideia do apresentar-se como um modelo ético. Você agora há pouco dizia para a Luciana, né, que essa é uma das tônicas, né, dos ensaios, essa ideia da discussão dos assuntos morais. E o Montaigne parece se apresentar um pouco como alguém que, justamente porque pondera, porque revê as suas posições, porque prolifera pontos de vista, ele teria, de alguma maneira... Enfim, a pintura dele parece ter um sentido, sei lá, exemplar. Então, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o diálogo, ou incitar ao diálogo. Outra coisa é a gente ver um retrato que parece interessante. Não digo que sejam contraditórias, mas você vê isso como pertinente? Quer dizer, são dois... Porque isso tudo diz respeito ao destino do texto, né? Se ele vai ser incitação ao diálogo, de si consigo próprio, ou entre pessoas qualificadas, como era o diálogo dele com Lavoisier, por exemplo. A amizade é um pouco isso. E, de outro lado, se esses ensaios também vão ser a apresentação de si mesmo como alguém que se pintou ali. Mas, enfim, era só um pouco... Você já comentou isso, era só para... O Mateus também, né? Só para reforçar esse aspecto, que eu achei interessante. Obrigado. Sim. Imagina, acho ótima essa pergunta. Bom conversar sobre isso com você, que é um leitor de Montaigne, pessoa que conhece também bem o texto. Olha, é uma pergunta sobre a qual eu teria muito o que pensar, né? Veja só, o Montaigne, evidentemente, não se trata... Há já esse aspecto curioso desse texto, porque ele trata da conversação, mas não é um diálogo. Né? E eu estou sugerindo que o modelo da conversação seja um diálogo, e o próprio, citei aquelas passagens para indicar que o próprio Montaigne faz isso, tendo iniciado o texto com um elogio da conversação, porque os livros, o texto escrito, ele é demasiado frio, ele tem limites. Mas isso está sendo dito num texto. Isso está sendo dito num texto que não é um diálogo. Né? Então, já existe essa posição
em parênteses, da própria atividade da escrita do ensaio. Né? O que eu ia sugerir, né, é que, especialmente na parte final ali na parte final ali do meu texto, eu acho que a passagem que eu citei aqui era só um exemplo que não justifica isso inteiramente. Eu tenho um capítulo na minha tese sobre o uso do paradoxo nos ensaios que eu ainda quero transformar. Veja, o negócio que está publicado ali faz tempo e eu tenho vontade de transformar isso num artigo, até hoje não fiz isso, mas que é a ideia de que o Montaigne, então, o que me parece ser o caso nos ensaios é que Montaigne é consciente dos prejuízos de ser lido sem que ele possa estar de viva voz apresentando o que ele está dizendo, como, aliás, é algo típico da filosofia antiga, né, da filosofia platônica, né? O próprio Platão ele usa esse tipo de expediente, né? Já esse diálogo que eu vou narrar, o Teeteto, ele aconteceu há muitos anos atrás e eu não sei se eu vou conseguir de memória reproduzir tudo o que aconteceu ali. Então você já põe em parênteses, entre parênteses, o conteúdo todo do que vai aparecer ali, né? Como que para indicar que aquilo que vai aparecer ali deveria ser um caminho para algo que deveria ser melhor expresso de viva voz. O Montaigne diz isso nos ensaios. Eu digo aqui aquilo que eu penso, mas digo apenas na medida do possível. Se eu puder falar de viva voz, eu direi coisas que não estão escritas aqui. Né? Então, é um movimento em que o texto é o próprio texto que está se negando sentido, de certa maneira. Né? E eu acho que o uso do paradoxo nos ensaios, quer dizer, o que é o paradoxo? Né? O que eu estou chamando de paradoxo? O paradoxo é uma arte típica da literatura do século XVI, de ir criando aparentes contradições dentro do texto, usando meias palavras que forçam o leitor a voltar atrás e comparar o que foi dito com o que está sendo dito agora, como uma forma, uma estratégia deliberada que o Montaigne usa para desnortear o leitor que acha que está entendendo bem o texto. Eu acho que frequentemente o Montaigne faz isso no texto. Não quer dizer que seja uma atividade de meramente desnortear sem nenhum propósito. É sempre para chamar a atenção para o fato de que existe um outro aspecto ali na discussão que vai entrar por um viés e que a pessoa tem que prestar atenção naquilo se ela quiser acompanhar o fio do raciocínio. E eu acho que o que o Montaigne diz acerca dele mesmo sempre deve ser considerado à luz dessas estratégias que ele diz. Porque ele diz coisas, né, sobre como ele é, sobre o que ele pensa e tal, mas ele diz também, nada do que eu estou dizendo eu estou oferecendo como uma receita ou como uma opinião que sirva para que você adote. Isso aqui é o meu livro. Né? Você que julgue, a partir da sua experiência, se isso lhe cabe. Né? Então, ao mesmo tempo que tem esses juízos exemplares, digamos assim, tem em paralelo sempre essa atividade de denegação desse processo. Né? Então, caro leitor, eis aqui o meu livro cuja matéria sou eu mesmo. Não gaste seu tempo lendo esse livro porque ele foi escrito apenas para os meus amigos pessoais. Bom, qual é a saída? Ou você já vai se achar um possível amigo do Montaigne, e o Montaigne está ali olhando para você e falou, quem te convidou aqui? Você acha que você solicitar amizade, né? Vai solicitar amizade. Exato. Vai pedir amizade. Tudo bem, estou vendo que você está pedindo amizade, mas a minha amizade não é tão simples de conseguir assim. É como se o Montaigne estivesse dizendo isso.
como que usando um expediente para despertar o leitor na falta de um diálogo, entendeu? Quer dizer, meu livro não é para principiantes, né, como ele diz. Tudo aquilo pode ser lido como se nada disso estiver acontecendo. Tem várias camadas de leituras possíveis nos ensaios, né? Obrigada, Luiz. Temos mais uma, acho que talvez a última questão, talvez, não sei, do Jailson Moreira, que te pergunta o seguinte, Luiz. A propósito da ordem, como um dos atributos da arte da conversa, como se tece um discurso ordenado na perspectiva de Montaigne? Excelente pergunta. Porque se tem algo que não parece estar presente nos ensaios é a ordem. E você vê o Montaigne, ordem, qual é a leitura principiante do Montaigne? A leitura principiante do Montaigne é essa. É uma colcha de afirmações descosturadas. Ele mesmo se refere aos ensaios assim. Dá a impressão de que é uma sucessão de ideias produzidas por associação livre, quase, e muitas vezes as pessoas tomam o ensaísmo do Montaigne como se fosse isso. Mas é curioso que ele esteja o tempo inteiro insistindo na forma como o que importa, na forma de que o que importa para pensar bem é pensar de uma maneira ordenada. E quando ele fala de ordem, esse é um tema pouco estudado nos ensaios, ele está tratando de um tema que é típico da discussão sobre o método no século XVII. Quer dizer, qual é a primeira coisa que Montaigne, que o Descartes entende que é importante para ler o seu texto? É seguir a ordem das razões. Né? No caso do Montaigne, eu entendo que há uma certa ideia de ordem de razões também, que não é pensada de um ponto de vista geométrico, não é pensada de um ponto de vista sistemático, mas é pensada como a ideia de que existe um fio condutor do debate e do juízo. Quer dizer, há uma ideia que foi lançada, às vezes de maneira mais explícita, às vezes de maneira menos explícita, e esta ideia, ela envolve uma coleção de outras ideias. Muitas vezes, o que vai surgir como uma espécie de digressão é uma forma de chamar a atenção para a presença de uma outra ideia que precisa ser levada em consideração para que a primeira seja bem entendida. Então, do ponto de vista do que acontece nos ensaios, então, continuando um pouco a resposta que eu dei para o Vinícius, né? Esse alerta sobre a ordem é um alerta seguinte. Ele mesmo diz isso. Quem perde o fio da minha conversação, quem perde o fio da minha discussão, é o leitor descuidado, não sou eu mesmo. Eu não perco o fio do que eu estou seguindo aqui. Mas isso, em geral, do ponto de vista de uma leitura mais desatenta, desaparece. E essa ordem, entendo eu, o Montaigne, quer dizer, a que ele está se referindo? Eu acho que ele está se referindo aqui de uma maneira mais, vamos dizer, quando ele está se referindo a isso na conversação, é a maneira como uma conversação, por mais que ela vá no seu movimento usual, natural, espontâneo, muitas vezes divergindo para digressões, para outros temas, a discussão ordenada sobre um determinado tema não deve perder o fio condutor. As digressões devem ser justamente digressões, e a pessoa que está fazendo as digressões deve perceber que se você quer chegar num resultado, você tem que esgotar determinados pontos para que se possa avançar para outro tema. Acho que essa é a ideia básica. Quer dizer, o que é uma digressão? Quando você abre um outro tema, você não vai passando de uma coisa para outra e depois dizer, fulano, que bom que eu te encontrei aqui. Não, é uma discussão, no sentido de ser uma discussão intelectual sobre um assunto, né?
Não é só dar um alô para a pessoa e falar de vários assuntos que podem não ter conexão entre si. Obrigada, Luiz. Alguém mais? Alguma pergunta? Que a gente já está chegando no nosso horário de término. Eu teria uma pergunta rapidinho, se for possível. Ao longo da nossa conversa hoje, né, foram aparecendo alguns termos, como autorretrato, arte da conversa, e isso me remete a um estado de criação desse ensaio, né? Também apareceram, né, a questão da narração, apareceu a questão da narração, da primeira pessoa, os diálogos platônicos, que tem essa estrutura como forma artística, né, um diálogo, uma narração. Eu queria que o professor falasse um pouco sobre o caráter e o espaço criativo dentro do ensaio, pensando todas essas referências da narração e do diálogo, ou mesmo quando falou do diálogo como memória, né? Essa memória que é costurada e que não é certa, que você sempre pode estar completando ela, né? Fazendo dela uma própria coxa de retalhos. Se o professor puder fazer algum comentário nesse sentido. Posso, claro. Se bem que esse tema é um tema vasto também na discussão sobre o Montaigne, né? Eu acho que a primeira questão básica é que a própria natureza da criação textual, no caso dos ensaios, faz com que seja difícil reconhecer bem o gênero dos ensaios. Os ensaios muitas vezes são vistos como basicamente uma obra de literatura. Eles não têm essa formatação típica dos textos filosóficos, né? Mas quando você pensa nos ensaios como, quer dizer, em que terreno que os ensaios estariam localizados, né? Qual é a chave criativa na qual nós vamos situar os ensaios? Nada impede de fazer uma leitura, vamos dizer, livre dos ensaios e reconhecendo a maneira como as reflexões vão suscitando ideias, suscitando imaginações. O próprio Montaigne se vale muito de metáforas, de exemplos. O texto todo, ele é uma construção que se vale de imagens, né? Mas, como é que, por exemplo, a ficção entra no caso dos ensaios? O que os ensaios procuram fazer é menos, vamos dizer, se bem que a ficção também, quando você vai considerar um bom exemplo de um texto de ficção, ele não é simplesmente a criação de um espaço imaginário, ele é o uso da criação desse espaço imaginário para que você saia desse espaço imaginário, né? Em geral. O Montaigne é muito mais frequente você ver, por exemplo, tem um ensaio muito interessante que eu gosto muito, que se chama Do Exercício. E nesse ensaio, é um dos ensaios em que ele se baseia numa narrativa. É um ensaio sobre... Um dos temas que está sempre nos ensaios é o tema da morte. E esse ensaio, ele narra uma experiência em que o Montaigne estava andando a cavalo e sofreu um acidente e quase morreu. E ele vai, ao longo do ensaio, apresentando narrativas diferentes do próprio acidente. Aliás, é um recurso que você encontra também hoje em outras obras ficcionais, digamos assim, né? Não sei se você já viu, por exemplo, Rashomon, do Kurosawa, que é um diretor japonês, em que uma única história de um furto é contada de várias maneiras diferentes. Então, o Montaigne ele vai mostrando nesse ensaio como ele próprio foi, ao longo do tempo, reconstruindo essa história a partir de elementos que foram surgindo na mente dele de formas diferentes, na medida que ele foi sendo capaz de lembrar desse episódio, né? Para ilustrar, na verdade, para que serve isso? Para ilustrar a maneira como as nossas criações
criações no sentido de produções na tentativa de descrever, de narrar, elas estão continuamente sujeitas à ilusão, a um processo. Então, se trata de uma, vamos dizer, mais de um alerta à maneira como, quando nós narramos, nós imperceptivelmente estamos produzindo criações e ficções, e como a atividade da filosofia nessa relação, digamos assim, com a literatura, pode ser a de nos alertar para isso, né? Então eu diria que essa é uma face literária do ceticismo do Montaigne, né? Veja as ficções que você vai produzindo. Não se trata apenas de criar como uma festa da imaginação. A imaginação está lá e é preciso observar a imaginação como ela trabalha, independentemente de nós, né? Então esse movimento de criar uma autoconsciência de como a imaginação vai produzindo, como surgiu no início lá da fala, né? Ele fala, a nossa razão, a razão para ele está associada com a imaginação dentro da filosofia. A razão faz dentro da filosofia aquilo que a imaginação faz na vida comum. Ela é capaz de criar 100 mundos diferentes. Aristóteles propõe uma coisa, o Kant propõe outra coisa. Todos eles são muito verossímeis, todos eles são muito mais bem elaborados por pensadores geniais. Mas qual deles é o verdadeiro? Quer dizer, como se produz esse trabalho que nos apresenta da nossa própria razão, que nos põe diante de 100 mundos diferentes e contraditórios? Qual deve ser o trabalho da filosofia diante disso, né? Então, nesse sentido, há uma complementariedade entre as coisas. Espero que sirva como resposta. Eu acho que em nome de todos aqui eu posso somente te agradecer. Eu acho que foi excelente essa conferência inicial. Em nome dos colegas todos, dos alunos, que a gente queria simplesmente dar boas-vindas para vocês, né, Luiz? Isso, estamos felizes aqui. É um prazer para mim estar aqui, realmente. E obrigada, estamos encerrando. O próximo seminário é no dia 23 de fevereiro, uma terça-feira, e espero poder ver todo mundo lá, então. Luiz, as palavras finais estão com você. Minhas palavras finais são um grande abraço para todos, ótimo quadrimestre, muita energia, muita vontade de fazer filosofia e bola para frente. Vamos trabalhar. Valeu, Luiz. Valeu, moçada. Até a próxima. Até.